Olá, Jamil, boa tarde para você. E aí, Adriana, Fábio, boa tarde a todos. Fala, Jamil. Vamos lá, Jamil. A gente falava aqui na semana passada sobre a repercussão, tive a curiosidade de te perguntar sobre a repercussão da ajuda do governo suíço ao Credit Suisse, que seria de um tamanho, e agora com a fusão do banco ao outro gigante aí da Suíça, essa ajuda pode ser muito maior, e aí a discussão chegou num outro nível, né? Chegou no outro nível, Adriana. Olha, vamos colocar aqui na ordem cronológica. Credit Suisse, por vários anos já com vários problemas, perdas em 2021, perdas em 2022, uma série de polêmicas, uma série de investigações, enfim, não era uma instituição financeira, eu diria, tranquila. Na semana passada, com a instabilidade internacional, ela voltou a fazer parte, vamos dizer assim, do foco internacional, a vulnerabilidade ficou tamanha que o Banco Central Suíço anunciou, então, 54 bilhões de dólares para salvar o Credit Suisse. 54 bilhões de dólares, a gente comentou aqui, se eu não me engano, na semana passada, caberia 244 milhões de pessoas sendo salvas por crises humanitárias, tá? Isso é o que custa salvar 244 milhões de pessoas, o que a ONU gasta para salvar 244 milhões de pessoas no Afeganistão, na Síria, na Venezuela, no Haiti, etc. Muito bem, 54 bilhões. Aí, os suíços se dão conta, Adriana, que esse dinheiro não é suficiente. As bolsas continuaram caindo, a incerteza em relação ao banco continua aumentando, e aí o que aconteceu no fim de semana? Um acordo inédito no qual o maior banco da Suíça, o UBS, compra o seu arquirrival Credit Suisse. Muito bem, compra de 3 bilhões de dólares. Parecia muita grana. 3 bilhões de dólares é muita grana, certamente. Mas aí, hoje pela manhã, a gente descobriu, basicamente com os documentos da fusão, a gente descobriu que está envolvido. E está envolvido muito mais dinheiro do que esses 3 bilhões que foram anunciados como a compra do Credit Suisse. Agora, vamos fazer a conta. 54 bi, já na semana passada. Aí, além disso, 9 bilhões de dólares para o UBS como seguro pela compra. Olha só que incrível. O seguro para a compra é 3 vezes maior do que o UBS pagou pelo Credit Suisse. Pagou 3 e levou 9 bi do governo suíço como uma espécie de colchão para eventuais instabilidades nos próximos dias. Mas não é só isso. Além desse pacote todo, outro pacote foi aprovado. Um deles de 100 bilhões de dólares para o UBS e mais 100 bilhões de dólares para o Credit Suisse. Total da conta aqui, 280 bilhões de dólares colocados ou ofertados pelo governo suíço, pelas autoridades suíças, para, em primeiro lugar, estabilizar o mercado financeiro, estabilizar os seus 2 grandes bancos e, de quebra, claro, tentar mostrar ao mundo que a Suíça continua sendo um local estável. Vamos traduzir isso em português, Adriana. 1 trilhão e 500 bilhões de reais. 1 trilhão e 500 bilhões de reais é o que as autoridades suíças estão fazendo como oferta para estabilizar o mercado. Não é por acaso. Os bancos aqui, obviamente, são pilares, eu não diria da economia, da sociedade suíça. Bom, Jamil, aquela, garçom, fecha a conta aí. 1,5 tri. 1,5 tri vai custar essa continha aí. E aí você que me dizia na semana passada que, obviamente, como símbolo da estabilidade da Suíça e com um país com uma renda muito mais elevada, uma renda per capita muito mais elevada que a renda do brasileiro, por exemplo, o contribuinte suíço até aquele momento via como uma necessidade. Agora, quando essa conta sobe para 1,5 tri, daí as desconfianças aumentaram. Tem que investigar isso aí direito, porque daí também é fazer muita bondade com o bolso do contribuinte suíço, né? Exatamente, Adriana. E aí, claro, desde o começo dessa segunda-feira, já as vozes, vamos dizer assim, políticas entraram em jogo. Primeiro, os partidos políticos, vários partidos políticos, e aí não só da esquerda tradicional, também os ecologistas, o Partido Liberal aqui da Suíça, todos exigindo explicações. Por parte de quem? Primeiro, do Credit Suisse. E aí,
o que é que aconteceu. Então, há uma demanda por uma investigação independente sobre o que aconteceu, e não só um resgate. Não só, olha, acabou aqui a crise, por favor, olhem para o outro lado, nós aqui já resolvemos, está tudo em ordem, agora o UBS assume o Credit Suisse e vida que segue. Não, queremos saber o que é que aconteceu dentro do Credit Suisse para começar. Segunda pergunta, onde que estavam os fiscais? Né? Onde que estavam a agência fiscalizadora do mercado financeiro, que é obviamente fundamental desde 2008, depois da quebra do Lehman Brothers? Foi todo o debate. Como controlar e como administrar esses bancos para que aquelas quebras não voltarem a acontecer. Aí tem um detalhe muito curioso na Suíça, viu? Aí, essa é uma parte que, no Brasil, por exemplo, esse papel de fiscalização dos bancos é feito pelo Banco Central, né? É uma ala, basicamente, do Banco Central. No caso da Suíça, tem uma agência reguladora que é separada, que, olha só, ela é formada pelos bancos, ela é criada pelos bancos. Então, você dá aos bancos a própria função de administrá-los e de fiscalizá-los. Algum lugar ali falhou feio, obviamente, porque ninguém viu ou não quis ver os problemas do Credit Suisse. Essa é a segunda questão. A terceira questão, obviamente, todos querem saber, tudo bem, vamos precisar socorrer os bancos, tudo bem, é o caminho que vai ser optado, ok. Agora, quais são as garantias de que isso não volte a acontecer? E agora com um problema muito maior, Adriana, porque quando você compra, ou força a compra do segundo maior banco pelo primeiro maior banco do país, você cria, na verdade, um monstro gigantesco, né? Uma instituição financeira gigantesca, essa sim, se quebrar ou se for abalada, você imagina quanto vai ser necessário para resgatar uma instituição desse tamanho. Então, assim, muitas perguntas ainda. Obviamente, foi um dia extremamente, eu diria, histórico aqui na Suíça hoje. Depois da história do Toblerone, agora os bancos. Bom, eu acho melhor tirar as raposas da fiscalização do galinheiro. É melhor começar por essa regrinha básica, que raposa não cuida de galinheiro. Quando me contaram, isso já faz alguns anos, quando me explicaram o sistema suíço, que eram os próprios bancos que elegem as pessoas que vão fazer parte do órgão de fiscalização, aí você diz, entendi, agora faz tudo. Sentido. Eu pensei que era só no nosso país que essas coisas aconteciam. Acontece na Suíça também, gente. Ô, Jamil, a gente tem alguns minutinhos ainda, vale a pena falar a respeito de um outro assunto importante no dia. O Xi Jinping, presidente da China, está na Rússia, né? Chegou hoje à Rússia. A China diz que quer liderar aí um processo de diálogo para, quem sabe, colocar fim de uma vez por todas na guerra entre Rússia e Ucrânia. Só que Estados Unidos e Reino Unido, sobretudo, dizem que não tem nada disso não. A China, na verdade, está fornecendo armamento para a Rússia. E a repercussão desse encontro? Imagina um cafezinho, hein? Do Xi Jinping com Putin, ô Jamil. Café ou vodka? De arroz, né? Aí já fica tudo em ordem. Olha, você imagina, primeiro, o Xi Jinping, que muitos acreditam que seja o homem mais poderoso do mundo, porque, claro, você pode até ser presidente dos Estados Unidos, mas você tem um Congresso, você tem toda, obviamente, a questão democrática, colocando freios no poder do presidente. Na China, não é exatamente assim. Obviamente, você tem alguém com um poder absoluto desembarcando em Moscou na primeira viagem. Então, é, obviamente, uma viagem extremamente importante, com duas expectativas muito diferentes. Eu diria três. Você citou aí americanos e europeus muito reticentes, inclusive Antony Blinken, o secretário de Estado americano, dizendo, olha, não vamos nos enganar aqui com essas propostas chinesas, não. A proposta chinesa chegando lá para se mostrar como um estadista global, como alguém que basicamente também dá as cartas no mundo. E do lado russo, uma outra perspectiva, que é dizer, olha só, gente, eu não estou sozinho. Então, são perspectivas diferentes. É só o primeiro dia da viagem, vamos ver como essa viagem vai repercutir, mas eu acho que ela pode ter um papel bastante fundamental até para a gente saber quais serão os próximos passos da guerra. Guerra ou não guerra? Vamos ver.